Bem-vindos a mais um culto da Missão Paixão e Compaixão. Eu me chamo Jaque, eu queria compartilhar uma palavra rápida com os irmãos, que está lá em Isaías 35. Diz assim: o ermo e o lugar solitário serão alegres para eles, e o deserto se regozijará e florescerá como a rosa. Ele florescerá abundantemente e regozijará com alegria e canto. A glória do Líbano será dada a ele, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência de nosso Deus. Esses versículos 1 e 2 basicamente estão falando sobre o florescer do deserto. O contexto geral é que desde o capítulo 34 está se falando um pouco sobre um juízo universal, e aí cita uma terra devastada, fala sobre doenças, guerras e insensatez. E aí de repente o capítulo 35, Isaías vem e fala sobre um lugar deserto que vai florescer, uma terra seca de onde vai brotar água. E ele basicamente está falando que essa terra seca tem um motivo para que ela possa brotar água. E ele descreve esse motivo no versículo 3 e 4. Ele fala assim: fortalecei vós as mãos fracas e firmai os joelhos frágeis. Dizei àqueles que têm um coração medroso: sejam fortes, não temam. Eis que seu Deus virá com vingança, Deus com uma retribuição. Ele virá e vos salvará. E aqui está falando do dia que Deus vem, e o único motivo pelo qual esse lugar floresceu, esse deserto vai florescer, é porque o próprio Deus vai estar ali, vai passar por ali, e ele vem para buscar o seu povo de volta para casa. E isso é a grande esperança cristã. E fala que o novo dia já amanheceu, naquele dia em que Jesus morreu na cruz, mas que ainda tem uma plenitude para chegar, que é o dia em que Jesus vem, ele vai retornar, e a gente vai junto com ele preparar a Sião para a vinda do próprio Deus habitar na terra. E aí ele continua dizendo assim no versículo 5: então os olhos do cego serão abertos e os ouvidos do surdo desobstruídos. Então o homem aleijado saltará como um cervo, e a língua do mudo cantará. Porque no ermo as águas surgirão, e os córregos no deserto. E o chão ressecado tornar-se-á em uma lagoa, e a terra sedenta ribeiros de água. Na habitação de chacais, onde cada um repousa, estarão pastos com canas e juncos. E uma estrada estará lá, e um caminho, e isso será chamado o caminho de santidade. O impuro não passará por ele, porém ele será para esses, os caminhantes. Por insensatos que sejam, não se extraviarão. Nenhum leão estará lá, nem qualquer animal faminto subirá por ele. Ele não será encontrado lá, porém os redimidos caminharão por ele, e os resgatados do Senhor retornarão, e virão a Sião com canções e eterna alegria sobre suas cabeças. Eles obterão alegria e júbilo, e a tristeza e o lamento sumirão. E aí esse final, ele fala sobre um povo que vem cantando no caminho para Sião, e um novo êxito, a vinda do próprio Deus, e o repovoamento de Sião, e a alegria incessante que vai repousar sobre os redimidos. Eu queria te convidar a adorar junto conosco nesse culto, nesse início de culto, com essa verdade no seu coração, a verdade de que o próprio Deus vai vir morar na terra, e ele vai ser a luz que vai iluminar toda a cidade de Sião. E nós, os redimidos, juntamente com os redimidos, o povo de Israel, estaremos cantando, e gozo e alegria coroará nossas cabeças. Então eu queria te convidar a celebrar essa alegria, com alegria, tendo em vista esse dia,
o dia em que o próprio Deus vem morar na terra. Amém? Um grande abraço e até logo. Vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, um rei exaltado no céu. Vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, um rei exaltado nos céus para sempre. Ele é exaltado, um rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, um rei exaltado nos céus para sempre. Ele é exaltado, um rei exaltado nos céus para sempre. Ele é exaltado, um rei exaltado nos céus. Exaltado nos céus, eternidade, eternidade, dos séculos, nós exaltamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome. Exaltamos o nome de Jesus. Os céus exaltam o teu nome, Senhor. Nós nesse lugar nos rendemos diante de
majestade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, um rei exaltado nos céus para sempre. Ele exaltado, um rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, um rei exaltado nos céus. Os céus dos céus não podem te conter. A terra é o estrado dos teus pés. A tua voz é como um trovão. Tu és Deus. Os céus dos céus não podem te conter. A terra é o estrado dos teus pés. Tua voz é como um trovão. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Os céus dos céus não podem te conter. A terra é o estrado dos teus pés. A tua voz é como um trovão. Tu és Deus. Os céus dos céus não podem te conter. A terra é o estrado dos teus pés. Tua voz é como um trovão. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus.
Deus tão grande assim, Deus tão grande assim. Impressionante é poder conhecer Deus tão grande assim, Deus tão grande assim, que me chama de amigo, que me espera quando não quero ir, que me ama com amor furioso, que me chama de amigo, que me espera quando não quero ir, que me ama com amor furioso. Esse é o nosso Deus. 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 Os céus não podem te conter, a terra é o estrado dos teus pés, a tua voz é como um trovão, tu és Deus. Os céus dos céus não podem te conter, a terra é o estrado dos teus pés, tua voz é como um trovão, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Bom dia, irmãos. Estamos aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da palavra. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em Deuteronômio 16, versículo 17. Que diz assim: cada um deverá oferecer na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Aqui a gente vê Moisés fazendo a separação das ofertas do tabernáculo, como seria feita toda a estrutura de oferta, de contribuição, né? E eu achei interessante esse texto para a gente nessa manhã, nesse domingo, que ele fala assim: cada um oferecerá na proporção em que possa dar segundo a bênção de Deus. Você já parou para pensar o quanto abençoados nós somos pelo Senhor? E se nós formos olhar esse texto aqui e ofertar de acordo com a bênção que Deus tem na nossa vida, o quanto nós estamos devendo para Deus, o quanto nós precisamos ser fiel ao Senhor. Então, esse texto me chamou muita atenção. Esse texto tem falado muito comigo. Se eu quero ser um homem fiel a Deus, se eu quero ser um cristão, um homem de Deus, eu preciso ser um homem completo. Eu preciso também ter o meu bolso, o meu coração no Senhor, e não nas finanças, e não em mamon, como a gente já estudou aqui pela igreja. Mas uma coisa que eu queria deixar para vocês:
contribua de acordo com a bênção que Deus tem te dado. Se você é uma pessoa abençoada, contribua de acordo com o que você possa dar. Então, que nós possamos entender essa mensagem, que nós possamos entender esse versículo que fala ao nosso coração nessa manhã. E começar a ofertar de maneira diferente. Começar a olhar para o que nós temos vivido, olhar para a sua vida, olhar para a minha vida. E a gente poder perceber onde nós temos sido tão abençoados e onde nós temos sido falhos na casa do Senhor. E quando eu falo de oferta, não estou falando só de finanças. Eu falo também de serviço, de você poder doar o seu tempo, doar a sua mão de obra, para estar servindo ao Senhor também, propondo esse serviço ao Senhor. E nós estamos vivendo esse momento de construção, de obra. Tem muita coisa acontecendo aqui na igreja. A gente está correndo para tentar aprontar os banheiros. Nós fizemos uma campanha há 2 semanas atrás do piso de R$10 mil. Nós já conseguimos 3 mil. Então, estamos correndo aí atrás de 7 mil. Então, se Deus colocou isso no seu coração, você quer participar com a gente, mais à frente você vai ver o Pix, onde você pode contribuir na nossa construção. E em breve, muito em breve, essa é a nossa oração. A gente possa ter os nossos banheiros funcionando, a gente possa ter as salinhas das crianças funcionando, para que a gente possa estar aqui na igreja, no culto presencial, louvando ao Senhor, as crianças aprendendo demais, mais do Senhor também. Então, eu acredito que Deus tem um tempo novo para a gente. O que aconteceu domingo passado, você que não foi para o culto presencial, perdeu, e eu te convido a participar hoje à noite, a partir das 18 horas, no nosso culto presencial, momento onde a gente está aprendendo sobre os fins dos tempos, os fins dos dias. Então vai ser muito impactante, muito importante você estar com a gente. E a gente está chegando aí já próximo do final do ano, e a gente está começando a programação dos ministérios da igreja. Então, se você quer se enganjar, quer se inteirar, quer saber como participar das coisas, fica ligado nas redes sociais, fica ligado no grupo do Instagram, do WhatsApp também, que a gente vai estar compartilhando coisas, vai estar avisando sobre coisas, sobre eventos que vão estar acontecendo. Fica ligado, e você, te convido a fazer parte disso com a gente. Então, Deus te abençoe e fique na paz. Bom dia, irmãos da MPC. É um prazer falar com vocês aqui essa manhã e poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. É uma honra para mim poder estar falando com vocês e uma alegria também. Eu sou o João, sou marido da Rebeca, pai da Lua, e sou pastor aqui em Balneário Camboriú da Igreja Meta, uma igreja que nós estamos plantando há 2 anos, e tem sido um tempo incrível de ver a mão poderosa de Deus nas nossas vidas e o avanço do reino aqui em Santa Catarina. Nesse tempo nós conhecemos o pastor Aldair, e tem sido muito importante na nossa vida, na nossa igreja, na nossa jornada, na nossa caminhada aqui, o relacionamento com ele, o acompanhamento e também, aquilo que estamos construindo em aliança entre as nossas igrejas. Tem sido algo muito incrível e tem sido realmente uma oportunidade de Deus e uma bênção divina estar com vocês nesse tempo. E eu lembro que em uma das reuniões dos FaceTime que eu estava tendo com o pastor Aldair, ele estava me falando sobre a soberania de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a minha confiança nisso e como eu deveria estar tendo minhas atitudes frente à soberania e à graça de Deus, aí a minha confiança que naquele momento, com aquilo que eu estava passando, estava talvez aí fraquejando. Então, somou com aquilo que o Senhor estava me falando desde o começo desse ano, em cima do livro de Jonas, e acredito que também é uma mensagem propícia para a igreja de vocês, para aquilo que vocês estão vivendo nesse tempo como igreja. Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Jonas capítulo 1, e enquanto você está abrindo sua Bíblia aí na sua casa, também pegue o seu caderno, anote, e eu vou fazer uma oração por essa manhã, por esse dia na sua vida e por essa mensagem. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão meu que está nesse momento, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Senhor, eu oro para que a Tua mensagem hoje alcance os nossos corações e, Senhor, venha encontrar o nosso coração como um solo fértil, Jesus. E que as sementes que o Senhor colocar sobre as nossas vidas hoje sejam sementes que venham florescer e venham dar frutos, Deus, a 30, 60 e a 100 por 1.
Eu oro, Senhor, para que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar conosco essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de ler o capítulo 1 de Jonas com vocês, eu queria trazer uma breve introdução a respeito desse livro, sobre o livro de Jonas. É muito importante para aquilo que nós vamos falar. O livro de Jonas é um livro citado por Jesus 2 vezes, uma vez lá em Mateus 12, outra vez lá em Mateus 16. Em Mateus 12, quando Jesus está falando do arrependimento dos ninivitas, e em Mateus 16, quando ele está falando sobre um sinal de Jonas para aquela geração, que seria o único sinal que ele traria ali para aqueles fariseus. E apesar de ser um livro muito contestado e muito questionado a respeito de sua historicidade, eu particularmente creio na literalidade do livro de Jonas. Acredito que o Jonas é um livro histórico, e apesar de ao longo da história nós vermos mitologias que se assemelham com o livro de Jonas, como por exemplo de Perseu, quando vai ali até Andrômeda alcançar e resgatar ela, ou também com Hércules, quando ele vai resgatar Alcione ali também, no fundo do mar. Apesar disso, de mitologias se assemelharem com esse livro, nós cristãos devemos crer que esse livro é um livro histórico, um livro de Deus para nossas vidas. E ao longo da história tivemos, por exemplo, pessoas zombadores desse livro, como Porfírio, Juliano, e até mesmo alguns cristãos que colocam em xeque a veracidade do livro de Jonas, ou até mesmo a sua historicidade. Como falei, enquanto cristão, entendo eu esse livro sendo um livro histórico, um livro de suma importância para nós, que apesar de estar aqui no Antigo Testamento, apenas com 4 capítulos, tem uma mensagem poderosa para nossas vidas. E percebo eu que essas pessoas que duvidam do livro de Jonas, o problema delas não está com o livro de Jonas, o problema dela não é com os milagres que acontecem no livro de Jonas, mas o grande problema dessas pessoas é um problema com Deus. Porque a verdade é que os milagres que são documentados aqui no livro de Jonas são milagres tão grandes quanto você vai ver Jesus no Novo Testamento andando sobre as águas, ou você vai ver Moisés abrindo o Mar Vermelho aqui no Antigo Testamento, e multiplicação de pães e peixes, que você também pode encontrar aqui na Bíblia também, durante 40 anos, o Senhor trazendo provisão para o seu povo no deserto. Então o grande problema aqui não são os milagres que acontecem no livro de Jonas, mas realmente o problema das pessoas está em Deus, na sua fé no Senhor e na sua capacidade de se dobrar diante da soberania e do senhorio de Deus encontrado nesse livro. Como eu falei, apesar de ter livros ou histórias na mitologia que se assemelham ao livro de Jonas, você vai ver historicamente esses livros sendo escritos depois do próprio livro de Jonas, que é datado de antes de Cristo. Você vai ver histórias só depois, histórias de Homero escrevendo no século IV, no século V, a respeito de Perseu, a respeito de Hércules, como eu acabei de falar para vocês. Nada nesse livro é impossível, se de fato Deus, o Deus que cremos existe, nada nesse livro é impossível. Como falei, o grande problema das pessoas está em Deus e não naquilo que esse livro relata. E nós, enquanto cristãos, se cremos na veracidade do Deus que está nos céus, e como relata aqui no livro de Jonas, Criador de todas as coisas, nada aqui é impossível para Deus. Isso é interessante, porque muitas vezes, quando lemos o livro de Jonas, achamos que a estrela desse livro é Jonas sendo engolido por um peixe. Mas a verdadeira estrela desse livro aqui é o próprio Senhor, é o próprio Deus, que mostra a todo tempo que é um Criador, que está soberanamente governando todas as coisas e a sua criação. Então, como falei, em vários momentos nas Escrituras vamos ver momentos miraculosos, milagres
e sobrenatural do Senhor acontecendo. Então nós temos que abrir o nosso coração para viver essas coisas no nosso dia a dia também. O objetivo, do livro de Jonas tem alguns objetivos. Por exemplo, mostrar a soberania de Deus sobre toda a criação, o amor e a compaixão de Deus, a necessidade de arrependimento, a certeza do perdão divino, a incoerência dos nossos atos diante do amor divino. Então, quem era Jonas? Jonas era um profeta que foi aquele que teve uma predição a respeito da vitória do povo de Deus sobre os assírios. Então ele era uma espécie até mesmo de herói popular ali para o seu povo. E é muito interessante, porque nós vamos ver aqui no livro de Jonas, o Senhor chamando Jonas e enviando ele a uma nova nação, a um novo povo. E você vai ver que ele é o primeiro profeta, e ele é o único profeta na qual está sendo enviado por Deus para um outro povo, para uma outra nação. Então, além de profeta, nesse momento, o Senhor está incumbindo Jonas de uma missão, de se tornar, nesse momento, um missionário. Nós vamos ver aqui, por exemplo, no Novo Testamento, com os discípulos de Jesus, até mesmo esses apóstolos vivendo essas viagens missionárias, como a gente vai ver vários relatos de Paulo. Mas com o profeta nós vamos ver isso a primeira vez, e por isso nós vamos ver aí o temor de Jonas, o medo de Jonas e até mesmo o egoísmo de Jonas em não querer levar a verdade do Evangelho, em não levar a palavra de Deus para aquele povo assírio, que ele considerava um povo bárbaro, que não merecia o perdão de Deus e a palavra de Deus, que lhes traria arrependimento e, trazendo arrependimento, traria a vida eterna. Então, eu queria ler com vocês Jonas, capítulo 1, versículo 1. Você já está com ele aí aberto. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo, que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio ao mar, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. Até aqui que nós vamos ler, meus irmãos. Então, o nome dessa mensagem é a fuga do homem, a fuga humana e a graça alcançadora de Deus. Todos nós, cristãos, experimentamos isso na nossa vida. Quando eu leio esse livro de Jonas, eu quero te convidar a isso essa manhã. Nós temos que nos enxergar diante do espelho. Enquanto eu estou lendo o livro de Jonas, muitas vezes eu enxergo atitudes, questões dentro de mim que são como Jonas, apesar da crítica que fazemos quando lemos esse livro. É um livro que nos convida a nos enxergar em cada versículo desse texto. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês seria sobre a vontade de Deus. O primeiro ponto seria a vontade de Deus. Deus tinha uma vontade para Jonas. Como fala aqui no versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, e no versículo 2 mostra a direção que essa palavra de Deus traz para Jonas. Então, eu tenho o costume de, enquanto estou pregando e trazendo uma palavra, eu gosto de fazer algumas perguntas, mais do que resposta, trazer perguntas para você aqui nessa manhã. Então, qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer de você? Eu acho que essas são perguntas que nós deveríamos estar sempre nos perguntando. O que Deus quer que eu saiba da parte dEle para a minha vida, para o meu destino, para as coisas que Ele quer que eu esteja construindo? Sabe, Jonas ali, ele tem acesso ao coração de Deus, à palavra do Senhor, para aquilo que o Senhor tinha como missão, como um propósito para ele naquele momento, Mas é muito interessante porque muitas vezes na nossa vida nós somos
realmente pessoas que querem saber a vontade de Deus, que querem entender do Senhor. Deus, o que você quer para mim? Quantos de nós não estamos fazendo essas perguntas hoje? Ou quantos de nós não fazemos essas perguntas no começo da nossa caminhada cristã? Deus, qual é o meu chamado? Qual o propósito do Senhor para a minha vida? Mas é interessante nós sabermos que Deus, Ele tem vontades para nós. Deus, Ele tem desejos para a nossa vida. Deus, Ele tem coisas reservadas para cada um de nós. A questão que nós devíamos realmente estar nos perguntando será que estamos realmente dispostos a ouvir e a obedecer às vontades de Deus para a minha vida? Porque muitas vezes queremos saber a vontade de Deus para nós, mas não estamos dispostos a abrir mão das nossas próprias vontades para viver a vontade de Deus. E aí a gente vai observar 3 coisas aqui. A primeira coisa é que Deus opera aonde você não espera que Ele opere. Jonas nunca achou que o Senhor o chamaria para uma nova nação, para um novo povo. Jonas nunca pensou que Deus poderia enviar ele para pregar para aquele povo de Nínive, aquele povo assírio, na qual ele considerava bárbaro. Então, Deus opera de uma forma que você não espera que Ele vai operar. Deus faz de uma maneira que você não espere que Ele faça, mas Deus faz do modo dele. Então nós, enquanto estamos dispostos a ouvir e obedecer à vontade de Deus para nossas vidas, temos que estar dispostos a entender que Deus opera da maneira que Ele quer. Outra coisa que nós vamos observar aqui também é que Deus diz o que você não espera ouvir. Então nós temos que estar dispostos a ouvir do Senhor coisas que não é da nossa vontade. Nós temos que escutar de Deus, às vezes, coisas que não é dos nossos desejos pessoais. O Senhor vai falar contra os nossos desejos pessoais. Porque a vida cristã é sobre uma vida de renúncia, é sobre uma vida de perda, e não uma vida na qual nós vamos ganhar coisas do Senhor. Mas é mais sobre uma vida de perder e renunciar. É sobre morrer. Sabe, Deus, Ele vai falar com você coisas que você não espera ouvir. Deus vai te direcionar para lugares que você não espera que Ele te direcione. Eu fico imaginando Jonas, um homem de Deus, um profeta, que tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, para escutar do Senhor palavras para o povo. E eu fico imaginando a palavra de Deus indo para Jonas, como algumas vezes isso já devia ter acontecido, como nós vamos estudar na história. Mas daquela vez a palavra do Senhor, ela vem para Jonas, e a palavra do Senhor direciona Jonas para um lugar na qual ele não deseja estar. A palavra do Senhor vai operar através da vida de Jonas de uma maneira que ele não quer que Deus opere. E também vamos ver que Deus opera no ritmo dele, e esse ritmo é só dele. Deus não tem compromisso com as nossas vontades pessoais. Deus não tem compromisso com o tempo e com a urgência que nós queremos que Ele faça as coisas na nossa vida. Mas Deus tem o ritmo dele, e nós precisamos estar dispostos a nos dobrar diante dessas verdades. Então, irmão, além da pergunta que eu trouxe para você, qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer de você? Eu queria que você se perguntasse hoje também, se você mesmo está disposto a abrir mão dos seus sonhos, abrir mão das suas vontades, abrir mão das suas ambições pessoais e ouvir do Senhor coisas que você talvez não quer ouvir. Então você realmente está disposto a obedecer e a seguir a direção de Deus para a sua vida, mesmo que isso seja contra a sua vontade? Então é muito interessante, porque à medida que percebemos os desígnios de Deus para nossas vidas, também nos encontramos, com a nossa depravação e com o nosso desejo de fuga, assim como Jonas se deparou. Jonas, apesar de ser um homem de Deus, Jonas, apesar de ser um profeta,
Ele escuta algo de Deus que é amargo a ele. Ele escuta algo de Deus que é contrário à sua vontade. E ali Jonas, ele enxerga a sua humanidade, o seu pecado, a sua fuga contra o homem, a sua total depravação diante de Deus. E aí esse é o segundo ponto que eu queria trazer para você, que é a obstinação do homem. Nós, apesar de muitas vezes sabermos a vontade do Senhor para a nossa vida, sabermos o que Deus deseja de nós, muitas vezes estamos em fuga disso. Muitas vezes estamos pegando o nosso navio para Tarsis e fugindo da vontade do Senhor. E fugindo, achando que estamos fugindo da presença de Deus. É muito interessante porque no capítulo 66 de Isaías, você vai ver falando sobre Tarsis. Falando que Tarsis era uma espécie de fim do mundo para aquele povo. E Tarsis era uma cidade onde não tinha a palavra de Deus. Então Jonas achava que podia fugir da presença de um Deus onipresente. Jonas achava que podia calar a voz do Senhor, que veio para ele com uma palavra que é contrária à sua vontade. Quantas vezes na nossa vida nós estamos pegando um navio para Tarsis? Quantas vezes na nossa vida achamos que podemos fugir da vontade de Deus? Quantas vezes na nossa vida achamos que podemos nos esconder da vontade soberana de Deus para nossas vidas? Então eu queria te fazer outras perguntas. Do que você tem fugido? E quais as áreas da sua vida que ainda estão fugindo da presença de Deus? Ainda estão num processo de fuga da presença dele? Mesmo você sabendo que é impossível você fugir dessa presença. Sabe, nós não podemos ser como Jonas. Nós não podemos achar que estamos fugindo para um lugar que o Senhor não pode nos alcançar. Nós não podemos tapar os nossos olhos, os nossos ouvidos da vontade soberana de Deus para nossas vidas. Sabe, como Atos 9:5 fala, o Senhor, quando encontra Paulo ali no caminho de Damasco, dura coisa é para ti recalcitrar-te contra os aguilhões do Senhor. Sabe, dura coisa é para nós tentarmos fugir da vontade de Deus. Dura coisa é para nós recalcitrar-nos contra os aguilhões do Senhor na nossa vida. É impossível que os planos de Deus se frustrem. Nós precisamos aprender isso. Então, para onde você tem ido? Qual tem sido a direção da sua jornada? Sabe, a verdade é que muitas vezes nós estamos em um lugar no Senhor que, na verdade, é uma fuga do Senhor. Na verdade, nós não estamos num lugar no Senhor, achamos que estamos, mas apenas estamos fugindo e pegando os nossos barcos para Tarsis. Sabe, meu irmão, o nosso coração é um coração obstinado. Muitas vezes podemos olhar para esse texto e pensar: mas Jonas, como você ousou fugir da vontade de Deus? Como você ousou ir contrário à direção que Deus tinha te dado? Mas, meus irmãos, quantas vezes na nossa vida nós também estamos em fuga das direções de Deus para nós? Quantas vezes na nossa vida nós também estamos fugindo daquilo que o Senhor planejou, daquilo que o Senhor nos falou, daquilo que o Senhor nos deu como direção? Então eu quero realmente trazer para você o entendimento, na qual você tem que parar de fugir e abraçar a vontade de Deus, porque Deus, Ele é soberano. Então, apesar das durezas do nosso coração,
apesar das fugas que nós temos na nossa vida, nós precisamos entender que o Senhor está no governo de todas as coisas. Nós não podemos fugir de um Deus onipresente. E Deus usa os seus meios, todos os meios possíveis para nos alcançar e nos colocar nos caminhos que Ele escreveu para nós. Como fala aqui, Jonas tenta fugir, Jonas tenta usar sua liberdade, mas Deus não tem compromisso com a vontade de Jonas. Deus até deixa ele pegar o navio para Tarsis, mas chega um momento, como fala no versículo 4, que o Senhor enviou um forte vento contra aquele navio, e a partir dali, algo começa a acontecer na vida de Jonas. E o que começa a acontecer? O alcance do Senhor na vida dele, que seria o terceiro ponto que eu queria falar com você. A graça alcançadora, encurraladora de Deus para as nossas vidas. Sabe, nós temos um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, que nos alcança com essa graça, que nos encurrala, que não nos permite fazer a nossa vontade. A verdade é que Deus é tão bom que Ele nos alcança, Ele nos livra de nós mesmos. Ele nos livra da nossa vontade que vai contra a vontade soberana dele. Deus nos livra do nosso coração pecaminoso, errante, depravado. Mas temos que relembrar que nós não podemos fugir do Senhor. Salmos 139, eu gostaria de ler com vocês. Em Salmos 139, um dos salmos que eu mais gosto, talvez um dos capítulos que eu mais amo nas Escrituras. No versículo 7 ele fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu ali estás também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobriram e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de algo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Irmãos, como o salmista fala, não existe lugar que nós podemos fugir do Senhor, porque os nossos dias estão escritos no livro pelo Senhor. Nada está oculto de Deus. Ainda quando nós nem existíamos, Ele já nos conhecia. Esse é o nosso Deus. Assim como Deus mostra, sabe, a sua força, o seu poder aqui, nesse livro de Jonas, nós vamos ver também um Deus criador do universo,
assim como Jonas fala, o Deus que criou o mar e a terra, também se preocupando com Jonas, um homem. O mesmo Deus que criou o universo, que criou todas as coisas, é o Deus que se preocupa com cada um de nós. Porque o Deus que criou o universo também criou o seu coração. Sabe, e o Senhor, Ele nos ama, como eu falei. Jonas, ele acha que pode fugir de Deus. Chega um momento aqui nesse capítulo 1 que Jonas, então ele é acordado ali do navio, ele estava ali no porão do navio, os marinheiros acordam ele e ele começa um diálogo com aqueles marinheiros, na qual ele se identifica como o causador daquela tempestade. Ele admite que ao fugir da presença de Deus, ele também está fazendo com que outras pessoas enfrentem uma tempestade que não é culpa delas. Quantas vezes, quando estamos fugindo do Senhor e da vontade de Deus para nossas vidas, colocamos pessoas em nossas tempestades? Então chega um momento que Jonas, do versículo 12, pede: me jogue no mar. Basicamente, Jonas estava disposto, mais uma vez, a fugir, mas nesse momento entregando a sua vida. Então, se você for ler lá comigo agora no versículo 17 do capítulo 1 de Jonas, fala que o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Irmãos, muitas vezes quando nós lemos esse versículo, ou lembramos de Jonas, já lembramos de um peixe que engoliu Jonas, lembramos muito dessa história por isso, e achamos que o peixe é um castigo de Deus na vida de Jonas. Mas a verdade é que o peixe é o meio pelo qual o Senhor salvou Jonas, não só de uma morte física, mas também de uma fuga do propósito de Deus para a vida dele. Muitas vezes na nossa vida, passamos por situações e circunstâncias que achamos que Deus está nos punindo ou nos castigando, mas a verdade é que Deus está usando os seus meios para nos trazer salvação, para que a graça dele nos alcance, para nos colocar na rota em direção à sua vontade. Então nós não podemos encarar os peixes da nossa vida como castigo, porque assim como Jonas, nós merecíamos a morte, assim como Jonas, no fundo daquele mar, ele estava fadado a uma morte. Porém, o Senhor é bom e alcança Jonas com aquele peixe. E assim Jesus fez por mim e por você. Nós merecíamos a morte, nós estávamos num caminho de morte, mas Jesus, Cristo de Nazaré, Deus, saiu do seu trono, tomou uma forma humana, morreu numa cruz e derramou o seu sangue por mim e por você, e por todos aqueles que Ele deseja. Então, meu irmão, Jesus nos resgatou de uma morte para uma vida eterna. Muitas vezes achamos então que estamos enfrentando algum tipo de castigo, algum tipo de perda, de renúncia. Deus, por que o Senhor está me fazendo passar por essa situação? Deus, o que eu fiz de errado? Deus, porque essa circunstância veio até mim, até a minha família. E muitas vezes nós não enxergamos que as circunstâncias contrárias e adversas também é fruto da bondade de Deus para conosco. Irmãos, não importa onde você se encontra hoje,
Não importa qual a circunstância que você está vivendo. Talvez você sabe que você está vivendo fuga. Talvez você sabe que você está no caminho errado. Talvez você sabe que você pegou uma direção que Deus não deseja para você. Então o que eu tenho para te falar hoje é: se renda. Se renda à vontade soberana de Deus para a sua vida. Jesus pagou um preço por você. Jesus te resgatou de um caminho de morte. Jesus tem para você vida eterna. E assim como esse homem aqui, nós vamos enxergar um momento, um arrependimento no coração dele. Nós devemos nos arrepender dos caminhos que nós tentamos fugir do Senhor. Deus é bom. Deus é gracioso. E Ele nos alcança com a sua graça. Apesar de termos um coração obstinado, apesar de sermos pecadores, errantes, falhos, depravados, temos um Deus santo, um Deus digno, um Deus bom, que tomou a minha cruz, a sua cruz, que levou o meu e os seus pecados, para que eu e você pudéssemos herdar uma vida eterna. Essa é a mensagem de Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo que nos alcança. Essa é a graça escandalosa do Senhor nas nossas vidas. Porque sabemos quem somos, sabemos o que merecíamos, mas por Jesus, pelo sacrifício de Cristo, temos a oportunidade de uma vida eterna com Ele. Irmãos, por fim, quero te falar que essa é a graça que me alcançou. Essa é a graça do Senhor que me alcançou todas as vezes que eu tentei fugir do Senhor, que eu achei que podia fugir da sua vontade. Sabe, todas as vezes que ainda hoje na minha vida, quando eu vejo áreas da minha vida tentando fugir da presença e da vontade de Deus, eu enxergo em mim as minhas falhas e meus erros, me arrependo disso e me lanço nos braços de um Deus amoroso, de um Deus que guia os meus caminhos, de um Deus que me aponta para as direções que Ele quer para mim. E constantemente, meu irmão, tenho que estar vasculhando o meu coração e vasculhando a minha vida para que eu não fuja das vontades do Senhor para mim. Então eu quero te convidar essa manhã a estar refletindo na tua vida, a estar refletindo na vontade de Deus para você, a estar aceitando a sua condição pecadora, a estar se arrependendo dos seus pecados, mas principalmente lembrar que Deus está no controle, que Deus governa sobre tudo, que Deus é soberano e que você não pode fugir da sua presença, que você não pode encontrar um lugar que Ele não estará lá. E Ele fará o que for necessário para que você sempre esteja no olho do furacão da sua graça alcançadora, para que você esteja vivendo a sua soberana vontade. Apesar de acharmos que Jonas, em sua liberdade, em sua responsabilidade enquanto homem, fugiu do Senhor, fugiu da vontade de Deus, em nenhum momento ele fez isso. A todo momento Deus estava no controle e Deus tinha uma lição para a vida de Jonas. Então eu queria te convidar a orar essa manhã pela sua vida, te convidar a orar essa manhã pela vontade de Deus para você e para mim, e te fazer entender que você faz parte de um grande plano de Deus para esse mundo. Eu sei que eu sou aqui do sul, de Santa Catarina, você está aí em Manaus, me ouvindo nesse momento, mas nós somos irmãos, nós somos parte de um corpo, nós somos parte de uma noiva,
que aguardamos e ansiamos pela volta do nosso Senhor. E estamos construindo juntos pelo reino em cima disso. Mas para isso temos que estar dispostos a abrir mão das nossas vontades pessoais e aceitar a vontade de Deus para nossas vidas. Isso vai vir com o nosso arrependimento, com o nosso reconhecimento das nossas falhas e também entendendo o verdadeiro Evangelho de Jesus para nós e também se rendendo à graça alcançadora e encurraladora de Deus para nossas vidas. Então eu queria orar por você. Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, te agradecer por essa manhã. Senhor, eu oro para que nessa manhã, Deus, o Senhor alcance cada um dos meus irmãos com essa mensagem, assim como o Senhor me alcançou. Uma mensagem, Deus, que nos confronta, Jesus, diante das direções e dos caminhos que temos tomado na nossa jornada. Uma mensagem que nos convida, Senhor, a vasculhar as áreas do nosso coração. Uma mensagem que nos convida ao arrependimento, Senhor. Mas também uma mensagem que nos conforta. Nos conforta em saber que o Senhor está no governo. Nos conforta em saber que o Senhor é soberano. Nos conforta saber que nós não podemos fugir da sua vontade. Nos conforta saber que o Senhor é bom, amoroso e que a tua graça nos alcança, Senhor. Que a tua graça nos alcançou e por isso podemos viver diante do Senhor e um dia poderemos estar, Senhor, escutando da sua boca: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu oro, Jesus, para que cada um de nós venhamos se render ao Senhor essa manhã. Aqueles que estão vivendo condições adversas na sua casa, na sua família, na sua vida, eu oro agora, Senhor, por uma convicção de se render ao Senhor, de rendição a Ti, de viver o Teu propósito, de viver o Teu plano. E aqueles que acham que estão sendo castigados pelo Senhor, de alguma forma, pelas essas circunstâncias adversas, que eles venham entender que o Senhor nos ama no sim e no não. Nas horas fáceis e difíceis, o Senhor continua no controle. E todas essas coisas nos apontam pela sua bondade e seu amor para conosco. Nós te agradecemos, Jesus. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós oramos e pedimos e agradecemos o Senhor essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela oportunidade de estar com vocês. Espero estar em breve aí com vocês em Manaus, em breve conhecendo a igreja, esse novo espaço também que vocês estão construindo juntos. Vai ser uma honra e um prazer para mim e para minha família. Conte conosco e quando der também, venham nos visitar. Deus abençoe.
céus não podem te conter. A terra é o estrado dos teus pés. A tua voz é como um trovão. Tu és Deus. Os céus dos céus não podem te conter. A terra é o estrado dos teus pés. Tua voz é como um trovão. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Os céus não podem te conter. A terra é o estrado dos teus pés. A tua voz é como um trovão. Tu és Deus. Os céus dos céus não podem te conter. A terra é o estrado dos teus pés. Tua voz é como um trovão. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim, que me chama de amigo, que me espera quando não quero ir. céus não podem te conter. A terra é o estrado dos teus pés. A tua voz é como um trovão. Tu és Deus. Os
céus não podem te conter, a terra é o estrado dos teus pés, a tua voz é como